Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo. E o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós vamos falar em 2 Coríntios 12, 9. Diz assim: a minha graça te basta. Outra noite eu estava dirigindo de volta para casa depois de um dia pesado de trabalho. Senti-me cansado e bastante deprimido, quando de súbito e como um raio veio-me aquele texto: a minha graça te basta. Cheguei à casa e procurei no original. Finalmente ele me veio ao coração dessa maneira: a minha graça te basta. Então eu disse: é claro que basta, Senhor. E de repente comecei a rir. Até ali eu nunca tinha entendido bem o riso santo de Abraão. Como a incredulidade me pareceu absurda. Era como se um peixinho sentindo muita sede tivesse medo de esgotar a água do rio. Se bebês e o pai Tamisa, para nós o Amazonas, lhe dissesse: pode beber, peixinho, minhas águas te bastam. Ou como se depois de 7 anos de fartura um ratinho ficasse com medo de morrer de fome e José lhe dissesse: ânimo, ratinho, meus celeiros te bastam. Depois imaginei um homem nas alturas de uma soberba montanha dizendo a si mesmo: eu aspiro tantos metros cúbicos de ar por ano, receio esgotar o oxigênio da atmosfera. E a terra a responder-lhe: pode aspirar à vontade, homem, e encher os pulmões, minha atmosfera te basta. Ah, irmãos, sejam cristãos que creem. Pouca fé bastará para levar-nos ao céu, mas uma grande fé dará o céu para nós, até nós. A maior necessidade encontra em Cristo o suprimento. A maior indignação, a indagação, a resposta. A maior lacuna, o preenchimento. O maior vazio, a plenitude de satisfação. A miséria maior encontra em Cristo a graça. Há sempre um grande saldo em nosso crédito no banco do céu, esperando os nossos saques de fé. Tire bastante dos recursos de Deus. Queridos, que palavra maravilhosa para nós. A minha graça te basta. Nós não temos como avaliar exatamente o que é essa graça. E alguns exemplos que ele deu aqui do peixinho, né, de uma atmosfera ou de qualquer outra coisa que nós podemos imaginar, ainda é tão pouco para identificar o que é essa graça. Quando Paulo disse isso, ele estava lutando contra uma enfermidade, lutando contra aquilo que ele via sobre ele, os demônios tentando oprimir a vida dele, e foi um basta que Deus deu para que Paulo entendesse: Paulo, você já pediu 3 vezes, eu não sou surdo. A minha graça, eu quero que você entenda que te basta, porque o meu poder te aperfeiçoou na fraqueza. Paulo entendeu então que aquele espinho que foi dado na carne, Deus havia permitido para que de alguma maneira ele enxergasse que a graça de Deus estava acima das lutas, acima do espinho, acima dos demônios, acima de tudo. E é essa graça que nos satisfaz e que nos faz estarmos felizes em todas as situações. Há um ilimitado poder e graça para nós vivermos já essa vida. Nós não podemos ser medíocres e mendigos espirituais para que de alguma maneira esperemos, na verdade, uma migalha de Deus para viver. Não. É uma graça para tudo. É uma graça para a vida, é uma graça mediante as enfermidades, é a graça que vai nos capacitar no casamento, é a graça que vai nos capacitar em tudo, na criação dos filhos, no trabalho, no desemprego, em todas as circunstâncias a graça de Deus há de nos bastar. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, de sequidão, de dificuldades, e a gente não entende como a graça de Deus está trabalhando para nós. E então Deus dá um basta para nós dizer: filho, filha, aquiete-se, porque eu sei o que está acontecendo com você. A minha graça te basta para você vencer, para você lutar, para você mostrar ao mundo que você é meu e que de alguma maneira eu estou cuidando bem de você. E Deus usa essas coisas loucas para nos ensinar. Na sua escola de vida, na sua faculdade,
Ele nos dá graça sobre tudo, e quanto mais nós aprendemos na sua escola da graça, mais nós vamos ter graça para poder viver e sorrir. A graça é exatamente isso, é você viver sorrindo, mesmo quando tudo está difícil. O segredo é sorrir dos nossos problemas, é entender o Senhor, só o Senhor mesmo. Eu conheci um amado nosso que, quando ele estava numa situação muito difícil, com muito problema, ao invés de ele ficar preocupado, arrancando os cabelos, preocupado demais, ele falava assim: Senhor, e começava a rir. Ele falava: olha, eu quero ver como que o Senhor vai sair dessa, porque foi o Senhor que me colocou, então eu quero ver como o Senhor vai sair dessa. E ele dizia que quando chegava um momento, Deus surpreendia. Aí ele ficava quase que um dia sorrindo, alegre, falando: Senhor, muito obrigado pela tua graça. Ao invés de você murmurar, de você reclamar, de você lutar e questionar com Deus, espere mais um momento e a graça dele vai inundar todos os seus reservatórios. A graça dele vai inundar na sua mente. A graça dele vai colocar o riso nos seus lábios. E as pessoas que querem ver você chorando, as pessoas que querem te criticar, as pessoas que muitas vezes são usadas por Satanás para poder te destruir, para tirar exatamente alguma coisa sua, a graça de Deus está além para poder te bastar e vencer todos os inimigos que se levantarem contra a sua vida. Saiba orar, querido, nos momentos mais difíceis da sua vida, porque muitas vezes Deus está te livrando de uma vaidade, Deus está te livrando exatamente de uma soberba, assim como foi na vida do apóstolo Paulo. E ele entendeu que os espinhos eram necessários para que ele continuasse ainda nessa vida aqui, crendo que o Senhor era Deus e que ele era apenas um servo. Se a graça de Deus não encher a nossa vida, nós vamos surtar. E se nós não olharmos só os problemas e não entendemos o propósito pelo qual eles estão na nossa vida, nós vamos desanimar e vamos achar que Satanás está tendo vantagem. Eu quero te dizer, querido, Satanás nunca tem vantagem em quem está debaixo da abundante graça. Quanto mais acontecem problemas, mais nós conseguimos enxergar a ilimitada graça do Senhor. E é essa graça que nos faz viver, essa graça que nos faz perdoar, essa graça que nos faz entender que Satanás ele tem um limite. E quando nós entendemos o porquê que Deus permite, e entendemos o porquê que Deus nos deu graça além para entender, é porque de alguma maneira estamos passando de fase, estamos entendendo que Deus está lapidando um caráter nosso, nos moldando para a glória dEle. Seja usado por Deus, bem-vindo à escola, à faculdade de um Deus que cuida e que a graça dEle é revelada nos mínimos detalhes. Que a cada dia essa graça venha te bastar nos momentos mais difíceis, quando tudo não tiver sentido, quando você já orou e não aconteceu nada ainda, saiba que a graça dEle está ilimitadamente derramando sobre a sua vida. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero que essa graça possa inundar a vida dos nossos irmãos. Queridos que estão passando por lutas, por dificuldades, por problemas em que Satanás está assolando e muitas vezes eles não sabem o porquê dessas provas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e é a Tua graça que nos revela, é a Tua graça que mostra, é a Tua graça que nos dá vida, é a Tua graça que dá sentido à nossa vida. Pai, às vezes nós estamos esperando muita coisa do Senhor, e muitas vezes o Senhor se calou, muitas vezes o Senhor não nos respondeu, mas chegará um momento em que o Senhor inundará a nossa vida com graça e calará a nossa boca, e certamente nós estaremos sorrindo, entendendo que nem os demônios, nem as enfermidades, nem os espinhos, nada poderão ser maior do que essa infinita graça que está dentro sobre nós. Que essa graça possa inundar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa família, que acordemos debaixo dessa graça, sabendo que o Senhor de alguma maneira está derramando como um rio, como um oceano dentro de nós. Porque então poderemos perdoar, porque então poderemos entender que o inimigo ele tem um limite, porque então poderemos viver debaixo dessa graça e todos os dias não falte a graça do Senhor sobre a nossa vida para nos abençoar, porque sem ela não conseguiremos viver. Muito obrigado por essa abundante graça, em nome de Jesus. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge e Devocional Palavra de Vida tem essa palavra de graça para você. A palavra que transforma, que te ajuda a caminhar e entender os sofrimentos, mas sobretudo com graça para resistir.
né? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa mensagem. Muitas pessoas estão compartilhando. Eu agradeço a todos aqueles que de alguma maneira estão fazendo comentários, estão compartilhando, seja no Face, seja no YouTube, ou mesmo nas mensagens convencionais pela rádio que a gente manda. Com certeza, a palavra do Senhor está sendo abundante, pregada em vários lugares. Que o Senhor Jesus possa continuar te abençoando, em nome de Jesus.